Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz. Vocês ouviram o que ele me falou aqui? Não? Ainda bem. Aleluia. Então agora eu estou mais tranquilo, né? Então vai ficar só entre eu e ele, né? Amém? Mas o que ele disse é o seguinte: olha, você tem até meia-noite. Se passar não tem problema, a gente faz a vigília. Amém, queridos? Mas é bom estar de volta aqui e poder rever muitos irmãos aqui presentes, né? Que esteve aqui no domingo quando eu estive. Algumas pessoas me perguntaram ali: o Lucano, cadê o Lucano? Não veio? Não, o Lucano dessa vez não veio. Ele foi para uma conferência em São Paulo, mas a próxima vez ele vai estar aqui. Amém? Está comigo aqui a minha esposa, a Áurea, né? Amém? A mulher mais bonita do mundo, viu? Tá bom? Tá ali sentadinha, né? A irmã Lúcia, que veio também nos acompanhando, né? Ela é a mãe dessas duas moças que cantaram, a Isabela e a Larissa. Amém? Glória a Deus, queridos. Aleluia. Então vamos lá. Eu sei que você veio a este congresso com uma grande expectativa no seu coração. E é assim que Deus gosta. Amém? Deus espera exatamente de cada um de seus filhos essa atitude, que se aproximem dele com este desejo. Até porque a palavra de Deus diz que toda pessoa que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Amém? E que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Amém? Então, quando você vem à casa de Deus, nesta aliança nós somos a casa de Deus, né? Mas quando você vem ao templo, né, para adorar, para louvar a Deus juntamente com os teus irmãos, né? Deus, Ele espera que a nossa vinda até o templo, né, que esse lugar onde nós estamos reunidos hoje, amém? Seja exatamente assim. Eu vou louvar a Deus juntamente com os meus irmãos e eu levo no meu coração uma expectativa de que Deus, Ele traga algo especial para mim nesse dia. Amém? Aleluia? E com certeza Deus tem, viu? Deus tem coisas boas para dar a cada um de nós. E se você realmente crê, você vai receber. Amém, amados? Vamos falar de família, né? Quando uma pessoa, ela quer entender como funciona o carro mais moderno da atualidade, não é isso? Quando ela quer entender acerca do último smartphone lançado, como é que funciona, quais os recursos que tem, isso funciona para todas as outras coisas. A pessoa, ela vai a um livrinho que é chamado de manual, diga comigo, manual. Então lá no manual vai estar escrito tudo acerca daquele carro, acerca daquele celular, né? Acerca daquele notebook, acerca daquele tablet. Vai lá e lá vai estar escrito exatamente tudo que a pessoa, ela precisa saber. Amém? Como funciona, quais os recursos que ela vai encontrar ali, né? E se porventura vier a acontecer algum problema, ali também no manual vão estar as dicas para que a pessoa, ela possa ela mesma, né, atuar e sanar aquele problema. Vocês estão me entendendo? Amém? Pois bem, Deus é o autor da família. A família nasceu no coração de Deus. É um projeto divino. Deus é o criador da família. Amém? Então veja bem, quando uma família ela entra em crise, não importa em que área seja, né, a pessoa que sabe exatamente o que tem que ser feito é Deus. Amém?
Aleluia. Não é o vizinho da esquerda, também não é o vizinho da direita, não é aquela pessoa que aparece na televisão dizendo: olha, eu tenho a solução para a tua família, né? Não é aquele aventureiro que aparece, cai de paraquedas dizendo que tem todas as soluções. Vocês estão entendendo? Mas as respostas que a família precisa está em Deus. Diga Deus. Amém? Então, se eu quero e se você quer saber como a família ela realmente funciona, Deus deixou um manual acerca da família. Amém? Que é exatamente a Bíblia. Então a Bíblia, ela tem resposta para todos os assuntos que você possa imaginar. Acerca da família, acerca das amizades. Ou seja, dentro das Sagradas Escrituras, você vai encontrar respostas para todas as questões da vida. Amém? Mas o que é que tem acontecido, infelizmente, com muito mais frequência do que você possa imaginar, nestes últimos dias, infelizmente até mesmo no meio dos filhos de Deus? É que muitos poucos, quando a dificuldade surge, quando o problema aparece, a última pessoa a ser buscada é Deus. E o último manual a ser consultado é a Bíblia. E aí, meu amado, passa-se o tempo, né? E muitas das vezes o que poderia ser consertado em um dia, em 2, em um mês, em um ano, né? Não se conserta, vai se arrastando o problema, cada vez aumentando o problema, e chega um ponto em que as pessoas elas não conseguem acreditar que realmente existe uma solução para aquele problema, para aquela dificuldade que eles estão enfrentando na família. Vocês estão me entendendo? Amém? Então o caminho é a palavra de Deus. Amém? Eu completei em janeiro agora 30 anos de casado. Aleluia. Oh, aleluia. Amém? Tivemos 3 filhos, 2 já se casaram, o primeiro neto já chegou, né? E aí você pergunta, como é ser casado há 30 anos? É como ser casado há um dia. Muda nada. Muda, não pode mudar. Amém? Não pode. Como é ser casado há 30 anos? É como ser casado há um dia. Não pode haver diferença. Amém? Ah, o meu casamento mudou nesses últimos 10 anos. Não é mais como foram nos primeiros anos. Há alguma coisa de errado aí. Amém? Estão entendendo? Pois é. E Deus, Ele sabe exatamente o que fazer para colocar um casamento nos trilhos novamente. Amém? Para reestruturar a família, para trazer equilíbrio, para trazer paz, para trazer segurança, para trazer alegria. Amém? Eu quero dizer para você que está aqui, que é casado, né? Que o teu casamento hoje, ele deve ser exatamente como ele foi no primeiro dia. Você deve se empenhar para que isso aconteça. Tá certo? E não se acomodar, né? E não se acomodar. Amém? Eu quero falar para você que quando nós nos casamos, eu e minha esposa, né? As dificuldades que nós tínhamos naquele ano são basicamente as mesmas de hoje. As mesmas. Eu a conheci, né? E nós nos conhecemos, melhor dizendo,
Eu a conheci, ela me conheceu. Nós nos amamos à primeira vista. Amém? Ontem eu aprendi na igreja um ministro lá, ministrando, que gostar é uma coisa e amar é outra, né? Então, nós nos amamos logo de imediato. Então, vamos casar. Amém? Se encontrou a pessoa certa, é esta mesmo? Se como um filho de Deus, lá no seu coração, o Espírito de Deus testificou, então não tem que ficar fazendo prova do velo, amém? Tá certo? Não tem que fazer isso. Amém, queridos? Então eu falei para ela, olha, nós vamos nos casar. E já determinei o dia, ou melhor, o mês e o ano. Nos conhecemos em 85, falei, eu caso com você em 86. Conheci ela no mês de, se eu estiver errado, você corrige. Eu a conheci no mês de, me parece que, janeiro de 85. Né? Janeiro. Aí, selamos o nosso namoro mesmo, de fato, de verdade, entre fevereiro e março daquele ano, de 85. No mês de março, eu disse para ela, olha, eu vou namorar com você e eu vou me casar com você. Eu morando aqui em Vitória, ela morando em Belém do Pará. 3.500 quilômetros de distância. Num tempo em que não tinha internet, também não tinha celular, né? Não tinha. Mas tinha, os correios já existiam, viu? Tá? E o único telefone que tinha em Vitória era no aeroporto de Vitória. Então, diga assim, quem ama, se esforça. Então eu fiz a minha parte e ela também a dela. Ela cursava o seminário lá em Belém do Pará. E ela sabia que em determinados dias, após o culto na igreja que eu congregava em Jucutuquara, voltando para casa, isso podia acontecer 10 horas, 10h30, 11 horas. Eu parava no aeroporto, ia na cabine e ligava para ela. Então ela ficava na igreja esperando a minha ligação. Terminava a aula do seminário, ela não ia para casa. Ela ficava lá, juntamente com um grupo de irmãs, de jovens da igreja, esperando, ele vai ligar. E eu ligava. Amém? E no outro dia, certamente a carta já chegava. O telefonema ia à noite e de manhã, 7 horas, o carteiro estava entregando a carta. Amém? E aí já ficava já esperando a próxima carta, que com certeza viria. Amém? Aleluia. Então lá em casa nós temos um pacote de carta assim. Então o nosso namoro foi todo assim. Por carta e telefone. Nós nos encontramos 3 vezes nesse período. Quando nós nos conhecemos, quando ficamos noivos e quando casamos. Aleluia. Haha. Hey, hey. Aleluia. Amém? Então, gente, quem ama, se esforça. Não se acomoda. Tá certo? E aí nos casamos. Mas quando nós tomamos a decisão realmente de nos casarmos, eu já trabalhava aqui em uma grande empresa aqui em Vitória, mas eu não tinha nenhuma estrutura. Não tinha uma casa, não tinha móveis, não tinha nada. Não tinha nada. Né? A decisão foi assim, vou me casar, mas não tinha nada preparado. Então, no mês que nós ficamos noivos, que foi julho de 85, nós fomos à loja e compramos algumas coisas. Né? E agora morar onde? Não tinha casa. Mas diga assim, Deus sempre olha a intenção do coração. Eu era muito ativo na igreja em Vitória, ela muito ativa na igreja lá em Belém do Pará. Deus conhecendo o nosso coração. Um dia andando no corredor da igreja, veio uma irmã e disse, irmão, você vai casar. Você já tem onde morar? Eu falei assim, ainda não. Você quer morar no meu apartamento? Opa, claro que eu quero. Mas eu pensei que o apartamento dela era ali pertinho da igreja de Jucutuquara, né? Ela disse, só que o meu apartamento é lá em Castelândia.
Meu amado, naquele tempo, para ir a Castelândia era difícil, tá? Não era fácil, não. Era uma viagem mesmo, uma viagem longa. Os ônibus eram muito poucos ônibus naquela época. E eu disse, irmã, claro que eu quero. E já peguei logo a chave e já mandei a loja colocar lá a cama, o fogão, a mesa e a geladeira. Aleluia, né? Casamos e fomos para a nossa casa. Então, quando eu falo assim que as dificuldades que nós tínhamos quando nós nos casamos são as mesmas que nós temos hoje, é exatamente por isso. Por quê? Porque ainda hoje eu tenho que comprar geladeira, tenho que comprar fogão, tenho que comprar cama, né? Depois vieram os filhos, teve que comprar roupa para os filhos, calçados para os filhos, colocar os filhos na escola. Estão entendendo? Amém? Depois compramos o primeiro carro, vamos pagar o carro, o segundo carro, o carro quebrou, vamos comprar outro. Está entendendo? Amém? Então, o que mudou? Não nada. Ou seja, ao longo desses 30 anos, vivendo essas realidades, viu? Porque esta é a realidade, né? Não existe conto de fadas para casamento e família, essa é a realidade, né? Ao longo desses 30 anos a gente convive com isso, amém? Convive com essa situação, e Deus está sempre dando graça, amém, queridos? Aleluia, tá certo? Isso não alterou em 30 anos o nosso casamento em nada. Não alterou em nada. A gente continua se amando muito mais. Amém? Se gostando de verdade, porque 30 anos se relacionando, né? Morando debaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama, sempre junto, sempre junto. Então ficou melhor. Amém? E é isto que Deus tem para o casamento e para a família. Agora, uma coisa sempre esteve presente na nossa vida ao longo desses 30 anos: o manual de Deus. Amém? Nos momentos de dificuldade, sempre estivemos ali com a palavra de Deus. Amém? Quando as coisas estão tranquilas e calmas, sempre a palavra de Deus presente. Ou seja, ao longo desses 30 anos, o nosso maior parceiro no casamento foi Deus. Não foi papai, não foi mamãe, não foi o titio, não foi o colega de trabalho, não foi o patrão, não foi a empresa, não foi o dinheiro, não foi ninguém, foi Deus. Amém, amados? Então Deus conhece, Deus sabe, Deus criou e Deus tem os caminhos certos para colocar a família nos trilhos corretos. Amém? Para trazer equilíbrio para a família, para trazer paz, alegria, sucesso e tranquilidade. Agora, se despreza o manual e se despreza aquele que criou, então, certamente, as dificuldades, elas virão e elas aumentarão com o decorrer do tempo. Amém? Só para ilustrar para você como é que isso funciona, há algum tempo atrás nós compramos uma máquina de lavar. Uma máquina muito boa, uma máquina da GE. Ela queria uma máquina grande, né? Então nós fomos e compramos a melhor máquina que tinha na loja. E aquela máquina sempre funcionou muito bem, até o dia em que ela começou a apresentar uns probleminhas, né? E aí a gente quer sempre dar o jeitinho, né? Então, a última coisa que eu fui olhar a respeito do funcionamento da máquina foi o quê? Diga comigo, o manual. Então, até eu chegar no manual e levar um especialista lá em casa para ver a máquina, esta máquina ela parou na mão de alguma meia dúzia de curiosos. E aí pronto, o que era um probleminha foi tornando-se um problemão. Para você ter uma ideia, o que eu gastaria com esta máquina, quando ela apresentou o problema, seriam apenas R$ 33, mais a mão de obra do rapaz, que parece que não chegou nem a R$ 20. Mas por quê? Eu não fui para o manual,
Não me preocupei em buscar um especialista que realmente entendesse do funcionamento daquela máquina. Estão entendendo? Eu gastei mais de R$250. Quebrou peça, queimou placa eletrônica, estourou limite de porta, bagunçou a máquina toda. Meu irmão, e aí nós fomos para a internet, e na internet a gente começa a ver aquelas coisas. Esta máquina é a pior que tem no mercado, ela não funciona, não presta. E eu comecei, é mesmo, compramos a pior máquina, poxa vida, né? Tá entendendo? Comecei a concordar com as opiniões que aparecem na internet acerca da máquina. Até que um dia, conversando na igreja a respeito da máquina, eu estava já agoniado com a máquina, gastando, e a máquina não funcionava, e um mexia, não acertava, e outro mexia, não acertava. A minha irmã disse, olha, eu conheço um rapaz que é muito bom. Ele sempre vai lá em casa quando eu preciso, e quando ele põe a mão na minha máquina, na máquina minha de lavar, ela pode ter o defeito que for, ele vai, conserta e pronto. Aí eu peguei o telefone do rapaz, e o rapaz foi lá em casa e consertou a máquina. Paguei R$33 a peça, que não precisaria ter pago, né? Poderia ter evitado. Mais uns R$20 de mão de obra. Ficou por R$50. Mas eu já havia gasto já quase R$300 na máquina. E está a máquina funcionando já há mais de 2 anos sem apresentar nenhum defeito. Amém, queridos? Então diga assim, eu quero a minha família sem apresentar defeitos. E é possível, diga. Então, diga, é possível. Diga, não, é possível. Porque o que a gente ouve por aí não existe família perfeita. Mas eu quero te dizer que isto não é verdade. Amém? Aleluia. Então você, como uma pessoa inteligente, você não deve acolher esse tipo de informação. Mas eu já ouvi dizer por aí que não existe família perfeita. E aí, você acaba acolhendo essa mensagem errada acerca de família e não luta por sua família. Não existe família perfeita mesmo, então a minha vai ser mais uma. Mas não é bem assim. Amém, queridos? Vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Essa foi a introdução da mensagem, viu? Amém? Aleluia, você não vai dormir? Amém. Se eu ver alguém cochilando aí, eu vou chamar aqui na frente, ó. Amém, queridos? Gênesis capítulo 1, verso 26. Todos acharam? Disse assim, ó. E disse Deus. Diga comigo aí, disse Deus. Então não foi o homem, amém? Não foi o psicólogo, o psicanalista, foi Deus, amém? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou. Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém, amados? O primeiro ato de Deus, após constituir a família sobre a face da terra, diga comigo, foi abençoar. Quando nós lemos lá no livro de Números, nós encontramos o relato de
eu não vou lá, só estou citando para você, o relato acerca de Balaão. Balaão, ele era um profeta, e ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E ele tentou isso por várias vezes, mas não conseguiu. E então ele ficou indignado e foi brigar com Deus. Deus, mas olha bem, não está dando certo, eu estou amaldiçoando e as coisas, o povo só cresce, só prospera. E a resposta de Deus para Balaão foi: você não pode, ninguém jamais irá poder amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Você está entendendo? O que foi que Deus fez logo após ter constituído a família sobre a terra? Diga, abençoou a família. Deus disse a Balaão: ninguém jamais poderá amaldiçoar aquilo que eu já abençoei. Diga para quem está do teu lado, você precisa, além de acreditar em Deus, acreditar também na Bíblia. Aleluia. Amém, queridos? A Bíblia não é só um livro para você pegar, vir para a igreja com ela, chegar na tua casa, deixar ela sobre a estante, e no próximo culto pegar e trazê-la de novo para a igreja, e aqui ler muito mal lá, com pressa muitas das vezes, e nem atenta para aquilo que está lendo. Não, a Bíblia é um livro para ser lido, estudado e levado a sério. Amém? É o manual de vida para toda a humanidade. E para os filhos de Deus, isto ocupa e deve ocupar um lugar muito especial. Amém, queridos? Aleluia. Então Deus abençoou. E o próprio Deus disse: ninguém jamais poderá amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Então diga, a família é abençoada por Deus. Qual família? A família que está aqui dentro da igreja. E aquela família que está lá fora da igreja. Só que eles não sabem ainda dessas verdades. Amém? Mas em se tratando do povo de Deus, isto não pode acontecer. Ou seja, você se acomodar em uma situação de dificuldade no teu casamento, no relacionamento com seus filhos, olhando para as famílias que estão à tua volta, vendo o fracasso que está acontecendo em meio a elas, e dizer, toda a família fracassa, a minha mais uma apenas. Não, amados. Deus abençoou todas as famílias da terra, e a tua família em especial. Amém? Aleluia! Diga graças a Deus. Gênesis capítulo 2, verso 18. Gênesis capítulo 2, verso 18. Vocês estão entendendo? Estão aprendendo alguma coisa? Amém. Aleluia. Gênesis 2, 18. Acharam? E disse o Senhor Deus. Quem disse? Fala, Deus. Isso para nós, filhos de Deus, deve ter um sentido muito maior. Amém? E disse Deus. Ou seja, o meu Pai está falando. Amém? Aleluia. Diga, eu tenho um Pai que é Deus. E o meu Pai está falando. Amém? Verso 18. E disse o meu Pai, diga, e disse o meu Pai: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Amém? Então entenda bem, queridos. A ideia de família, de casamento, não nasceu no coração do homem. Nasceu no coração de Deus. Amém?
É na família exatamente que você vai encontrar tudo aquilo que você precisa. Eu não sei se você conhece alguém sem família. Uma pessoa que não tem pai, não tem mãe, não tem um irmão sequer na face da terra. Não tem um primo, uma prima, um tio, não tem ninguém. Eu já tive, infelizmente, a oportunidade de conhecer pessoas assim. E é uma vida sem sentido. É uma vida sem sentido. Bem recentemente eu trabalhei com um rapaz assim. Você é de onde? Não sei. Quem foi teu pai? Não sei. Tua mãe? Não sei. Tem irmão? Não sei se tem. Tem tio? Tem primo? Não sei. Foi criado aonde? Também não sei. Quando se viu, já estava na rua, sendo criado na casa dos outros, passando por dificuldade, nunca teve amor, nunca teve carinho, nunca teve nada. E a dificuldade dele para crer nessas verdades são imensas. Amém, queridos? Então, é na família que você e eu vamos encontrar tudo aquilo que nós precisamos. Amor, companheirismos, ajuda. Amém? Tudo. Atenção, respeito, cooperação, tudo que você pensar. Então diga assim, família é a ideia de Deus. Nasceu no coração de Deus. Amém? Então eu volto a repetir. Deus é que sabe tudo acerca de família. E tudo que Deus sabe acerca de família, Ele deixou na Bíblia. É para a palavra, está tudo lá. Como é que você deve se relacionar com sua esposa? Como é que você deve se relacionar com seu esposo? Como é que você deve se relacionar com seus filhos? Como é que você deve se relacionar com seus pais? Está tudo lá. Como é que você deve se relacionar com a tua namorada, com a tua noiva? Está tudo na Bíblia. Amém, amados? O problema continua sendo aquele. Não queremos ter trabalho. Não queremos fazer o mínimo de esforço. Queremos sim que as coisas aconteçam, que tudo vá bem. Deus também quer, amados. Mas não é assim como a gente pensa. Amém? Há uma parte que compete a mim e a você fazer. Amém? E o mínimo que nós devemos fazer para preservar a nossa família, diga, é ir para o manual. Aleluia! Glória a Deus! Vamos passar para Efésios. Vamos ver algumas coisas aqui na Bíblia. Amém? Acerca de família. Que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu. Amém? E Deus falou para ele assim, depois de você escrever, guarde muito bem guardado, porque esses escritos deverão passar de geração a geração. Deus é maravilhoso, né? Eu imagino Deus falando para Paulo assim, Paulo, o que eu estou dando para você é uma revelação. Paulo diz, o que eu recebi do próprio Senhor. E Deus diz para ele, guarda muito bem guardado. Se você for ler Atos dos Apóstolos, tem uma situação lá que ele diz, olha, fala lá para trazerem todos os meus escritos. Tenham cuidado, que nada se perca. Amém? E Deus abençoou de tal maneira que chegou até nós os escritos de Paulo. Amém? Efésios capítulo 5, verso 22. Verso 21. Amém? Efésios 5, 21. Acharam? Está escrito assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É interessante isso aqui. Porque, às vezes, nós nos sujeitamos com tanta facilidade
não é isso? Ao nosso chefe lá no setor de trabalho. Nos sujeitamos com tanta facilidade ao professor na nossa escola. Isso, tanto homem quanto mulher. Mas quando chega aqui embaixo, no 22, aí parece que as coisas mudam. Já não é Deus mais falando. Mas é o mesmo Deus, querido. É o mesmo Deus. Você se sujeita a pessoas que não convivem com você, não vivem com você, que não te conhecem, mas que estão em posição de autoridade sobre a sua vida. E você sabe que se você não se sujeitar, você vai ter prejuízo. Não é isso? Você se sujeita evitando o teu prejuízo. E muitas das vezes com alegria. Mas quando chega no verso 22, as coisas mudam. Mas o mesmo Deus que falou através de Paulo, por meio do Espírito Santo, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor, é o mesmo Deus que mandou escrever o verso 22, amém? Amém, queridos? Uns aos outros, ele nem disse aqui quem seria a pessoa. Essa é a ordem divina, sujeitai-vos uns aos outros. Ele não falou quem seria, mas em se tratando de corpo, de igreja, é uns aos outros, independente de quem seja. Amém? Mas o verso 22 ele vai falar mais, de uma forma mais explícita. Ele diz assim, ó: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Aí não. Diga assim comigo, aí sim. Aí sim. Por que aí não? Aí sim. Porque é o mesmo Deus que escreveu o verso 21. Amém? Está na Bíblia. Nesta aqui está. Na sua não está? Nessa aqui está. Oh Deus, fala comigo. Deus está falando aí. Amém? Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. Diga, está na Bíblia. E se eu sou crente, tem que acreditar nisso aqui, como vindo de Deus para a minha vida. Amém? Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Amém? Surgiu o problema, mais propriamente no casamento. Vê lá, se não está errando aqui, nesse ponto. E se estiver errando, conserte logo. E o seu casamento vai ser uma bênção. Amém? Mas resista a isso aqui para você ver. Onde é que vai dar o seu casamento? E onde é que irão parar os seus filhos? Resista. Vocês estão entendendo? Amém? Agora vamos para o verso 25. Vós maridos, amai vossa mulher. Aí eu ouço de novo, aí não dá. Pois aí mesmo é que tem que dar. É aí. Porque veja bem, não pode servir de desculpa, mas muitas das vezes a insubordinação
ela surge por causa da falta do amor. Amém? Não é verdade? Hoje eu conversei com um rapaz, falei, rapaz, você tem que amar a tua esposa. Ah, mas ela não faz nada por mim. Mas de repente ela não está fazendo porque você não a tem amado. Não, mas sabe como é que é? Eu não quero amá-la. Mas por que você não quer amar a tua esposa? Porque ele diz, porque quando eu precisei dela, ela não me ajudou. E aí você agora não quer amá-la porque quando ele quebrou o pé, você imagina, ele caiu da escada e quebrou o pé. E ele acha que a esposa não deu a ele a atenção que ela deveria dar nos 4 meses que ele ficou em casa com a antena da TV enfiada no pé. Que é ferro enfiado no pé. Quebrou o tornozelo. Ela foi negligente? Foi. De repente ela não tem a instrução que você tem. E aí ele então desenvolveu no coração dele esse sentimento de falta de amor e de não querer amar a esposa. E eu estou dizendo, Gil, quase que eu falo o nome dele. Eu estou dizendo, rapaz, você tem que amar a tua esposa. Você tem que amá-la. Perdoá-la. Não, mas ela não faz nada por mim. Mas de repente é porque você não está fazendo nada por ela. Amém? Então, o mesmo Deus que manda a mulher se sujeitar ao esposo, é o mesmo Deus que manda o marido amar a esposa. Amém? Vai ficar tudo certo. É só obedecer a palavra. Não vai ter conflito. Amém? Não vai ter conflito. Amém. Experiência de quem tem 30 anos de casado. Amém? Então está lá, ó. Vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é que deve ser esse amor? Um amor que vá ao ponto de, se necessário for, você morrer pela tua esposa. Agora, entenda bem, nós vivemos um tempo, irmãos, em que as coisas são muito deturpadas. Muito deturpadas. Infelizmente, essas coisas estão chegando na igreja. E tem arrasado, infelizmente, com muitas famílias dentro da igreja. Porque hoje as mulheres, aqui não tem esse tipo de mulher, amém? Elas se esforçam ao máximo para conquistar o cartão de crédito do marido. Mas não fazem o mínimo para conquistar o coração do marido. Não é? Isso é uma realidade. É uma verdade, infelizmente. Eu fui procurado por um rapaz recentemente. E ele estava assim, ele estava daquele jeito, estava bravo ele. A esposa dele pegou o cartão dele e gastou 20 mil reais no cartão sem consultá-lo. E ele disse, pastor, e agora como é que eu faço? Como é que eu vou pagar? Eu estou desempregado, fazendo bico. Ela viu o limite do cartão, 20 mil, achou que podia ir lá e gastar 20 mil. E se o marido diz que não pode, se falar que não tem, já tem briga, né? Se falar que não pode, acha que o marido está sendo mão de vaca, pão duro. E aí aparecem os conflitos, as dificuldades. E aí aquilo que deveria ser bênção, infelizmente, deixa de ser, né? Não pela vontade de Deus,
mas pela vontade do casal. Amém, amados? Então, olha, o mandamento divino é: mulheres sejam submissas ao seu marido. Pronto, não tem nem que estar explicando nada, não. Tem que estar explicando. Isso aí, quanto mais você procurar explicar, mais complicado vai ficar. É entender do jeito que está escrito. Eu gosto de imaginar uma tribo de indígena, que chega a Bíblia lá naquela tribo, e não tem nenhum professor de teologia lá, viu, pastor? Não tem um pastor, não tem ninguém. Chega aquela Bíblia na mão deles, e eles começam a ler, e chega exatamente nesses 2 versículos aqui. O que vocês acham que eles vão entender? O que vocês acham que eles vão entender? Hein? Vai entender do jeito que está escrito. Está dizendo que a mulher tem que ser submissa ao marido, e o marido tem que amar a esposa. Pronto. É do jeito que está escrito, não tem que estar explicando nada, não. Amém? Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja. Amém? Aleluia. Verso 28. De novo: assim também devem os maridos amar sua própria mulher, como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Amém, queridos? Então é ver as coisas como Deus vê. Como é que Deus vê o marido e a mulher? Deus vê o marido e a mulher diante dele, sem nenhum nível de desigualdade. Amém? Deus os vê como membros do corpo de Cristo. Amém, amados? Está entendendo? É como se um fosse a mão direita e o outro a mão esquerda. Quais das 2 mãos para você é mais importante? Que pode cortar uma delas e não vai te fazer falta. Hein? As 2, não é? Quais das 2 asas do avião é mais importante? E do passarinho? E no casamento? Os 2. Deus vê os 2 no mesmo pé de igualdade. Deus não vê nem um homem mais, nem a mulher menos. Vê igual. Ambos são membros do corpo de Cristo. Mas Deus atribuiu a cada um posições bem distintas dentro do casamento e também no âmbito da família, aonde a mulher ela vai estar no papel de submissão e o marido vai estar no papel de amar a esposa. Amém, queridos? Aleluia! Olha para o seu lado e diga assim: vai ficar tudo bem. É só você seguir o manual. Vamos para Colossenses capítulo 3. Aleluia. Amém? Colossenses 3, 18. Acharam? Aleluia. Olha, essa questão é tão séria, e Paulo trabalhou tanto isto, que ele repete a mesma coisa. Ou seja, você não deve se assustar se você está tendo dificuldade no teu casamento e no teu convívio familiar, porque essas coisas já aconteciam lá no passado. Amém? Agora, não é da vontade de Deus que as coisas continuem dessa forma. Amém? Não é porque as coisas não estão indo bem que você vai se acomodar e achando que Deus, mas é a vontade permissiva de Deus que eu me separe. Não tem isso não. Não, Deus está permitindo que eu me separe da minha esposa. Nunca. Isso não está dentro da vontade de Deus. Amém? Se alguém vier com essa história para você, você pode dizer que não é da vontade de Deus que o casal se separe. Mas estão vivendo com muita dificuldade, estão brigando muito.
Pois é, falta da palavra. Põe a palavra de Deus lá que vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Amém? Ah, mas a família dela está intrometendo muito no nosso casamento, a família dele. Põe a palavra lá que vai dar certo. Amém, queridos? Então vamos para Colossenses 3,18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Amém? A gente sabe que a cabeça da mulher é diferente da cabeça do homem. Não é? Eles não pensam da mesma forma, não funcionam do mesmo jeito. Então vai haver situações em que você, como esposo, vai se sentir irritado. Mas diga assim comigo, faz parte. Meu irmão, é só não ter casado. Se você não queria ter esse problema, essa dificuldade, era só continuar solteiro. O nosso pastor sempre diz, ó, se você casou, esteja pronto para comer 1 quilo de sal junto. Amém? Então não tem que ficar aborrecido, irritado. Diga comigo de novo, só os homens, diga assim, faz parte. Faz parte, irmão. Mulher é diferente do homem, pensa diferente, age diferente. Não é a mesma coisa. Amém? O que para elas tem um grande significado, para você, o que para elas tem que ser feito agora, para você pode ser feito amanhã, depois. Amém? Aleluia. Hoje a minha esposa virou para mim, cheguei já na correria, depois do trabalho, me arrumando para vir para cá, né? Aí ela falou, amor, você já levou o lixo, né? Oh, meu Deus. Ô Jesus, será que ela não viu que o lixo não está mais lá? Eu desci com o lixo 5:30 da manhã. Ela não olhou, não viu que o lixo não estava lá. Porque para mim não faz diferença se o lixo ficar ali, até no dia seguinte para me levar. Mas para ela não, o lixo do dia tem que descer no dia. Vocês estão entendendo? Está vendo aí como é que funciona? Pode ficar lá o lixo. A torneira está pingando para mim, ó. Pinga. Um dia eu acerto isso aí. Para ela tem que arrumar agora. 00:30. Amor, a torneira está pingando. Você quer dormir? Amor, ó. A torneira está lá pingando. Aí eu falo para ela assim, você não quer que eu vá lá arrumar a torneira agora, né? E se ela disser eu quero? Graças a Deus que ela não diz, né? Mas só para vocês entenderem que casamento tem dessas coisas, amém? Aleluia! Verso 19, vós maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra elas. Então está aqui, está na Bíblia. Pronto. Amém? Agora, e os filhos? Chegou nos filhos. Diga, está tudo na Bíblia. Qual é o papel do filho na família? Diga, mandar nos pais. Não está assim. Não está escrito isso. Amém? A ordem de Deus é, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Falou, não tem que questionar. Então o nosso pastor, ele prega, sempre ensina, fala muito bem de família, ele sempre diz, se você está ainda morando dentro da casa do teu pai, comendo da comida do teu pai, gastando a luz da casa do teu pai, a água da casa do teu pai, você tem que obedecer, sim, senhor. O dia que você estiver pagando as tuas contas, ó, essas palmas foi para mim ou para o meu pastor? Hein? Essas palmas foi para mim ou para o meu pastor? Vamos marcar um dia para vir aqui, viu, pastor? Mas ele está sempre dizendo isso lá, e é verdade.
ele fala no púlpito: olha, se você está morando dentro da casa do teu pai, você tem que obedecer. Se ele falou que é 22 horas, tem que estar dentro de casa, tem que estar. Não é 22h05 ou 22h10. Se ele diz que não vai, não vai. Se ele diz para ficar, é para ficar. Amém? Então, o que eu aprendo com isso aqui, queridos? Depois de 30 anos de casado, 3 filhos, um neto já, é que as coisas são fáceis. São fáceis. Eu tenho a minha família, minha esposa tem a dela. Quando surge um conflito lá, eu digo para ela assim: amor, eles vivem muito bem. Vivem muito bem. Não preocupa não. Amanhã vai estar tudo bem. Né? Dia desse, a minha irmã foi em casa, mais nova. Foi lá conversar comigo. Né? Então, meu irmão, porque eu estou preocupado com a nossa irmã, que não sei o que tem. A nossa irmã já passou dos 55 anos de idade. O primeiro neto dela nasceu essa semana agora. Ela está lá me ocupando. Eu falei: meu irmão, minha irmã, olha, não preocupa não. Eles resolvem lá. Cuida da tua casa, da tua família. Né? Cuida do teu marido, do teu casamento. Agradeça a Deus por tudo que Ele já te deu e vai te dar muito mais. Mas eles vão se acertar, não se mete não. Amém? Está tudo na Bíblia, queridos. É só a gente observar na palavra. Amém? E os problemas poderão até vir, mas você vai saber exatamente como tratá-los. Amém? Aleluia. Vamos para 1 Pedro. Aleluia. Estão aprendendo, irmãos? Amém. 1 Pedro, capítulo 3. Eu estou lendo esses textos aqui para você ver. Eu estou lendo esses textos aqui para você ver como que Paulo e os outros apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, tratou essa questão. Amém? Então, se não fosse algo vindo da parte de Deus, nem na Bíblia estaria. Amém, amados? Pedro escrevendo, ele diz assim: ó, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. O mandamento de Deus é: mulher, sujeite-se ao seu marido. Ah, mas ele não segue a igreja que eu sigo, não vai à igreja, não tem a mesma fé que eu tenho. Olha, mas não é você não é Deus para levar o teu esposo à conversão. Agora, o teu procedimento vai ser de grande valia. Amém? Porque quando ele vê que você realmente é uma mulher de Deus, transformada pelo poder do Espírito Santo, uma mulher que anda segundo a palavra de Deus, ele vai dizer: eu quero esse Deus, quero servir a Ele, eu quero ir a essa igreja também, quero estar lá. Amém? Amém, queridos? De repente é isso que está faltando para você, mulher que está aqui nessa noite. É entender que você casou com ele, a esposa dele tem que submeter a ele. Ah, não, mas eu só me submeto a Deus. Mas se você não se submeter ao teu marido, você não está submetendo a Deus também. Porque foi Deus que instituiu a autoridade sobre a sua vida, amém? E o mandamento divino é que toda alma seja sujeita à autoridade. Porque a autoridade que existe foi instituída por Deus. Amém? Vamos para o verso 7. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Igualmente vós, acharam? 1 Pedro 3, 7. Diz assim, ó: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiro da graça da vida,
para que não seja impedida as vossas orações. Então, nesse texto aqui de Pedro, 1 Pedro 3,7, né? Coabitar. Vamos levar aqui para o lado mais simples da palavra. Diga, eu não habito sozinho na minha casa. Eu coabito com a minha esposa dentro da minha casa. E diga, a minha esposa tem limitações. A mulher, nós sabemos, pela própria estrutura física dela, que ela é mais fraca e mais frágil que o homem. Amém? Na estrutura física. Amém? Tá certo? Pois então, Deus diz na palavra dele que você, como marido, deve honrar a tua esposa. Ou seja, não colocando sobre ela um fardo que é teu. Amém? Então, é você que tem que ser realmente, dentro da tua casa, o cabeça do lar. Ser o bom exemplo. Fazer as coisas da forma correta. A tua esposa, ela está ali para te ajudar. E você deve honrá-la em todas as coisas. Amém? Todas as áreas que você possa imaginar agora. Você deve estar honrando a sua esposa. Porque foi Deus quem a deu a você. Amém? Olha, se os teus filhos virem em vocês esse procedimento, vamos para Efésios 6 para a gente terminar. Eles não terão dificuldade em cumprir com o mandamento que Deus deixou para eles. Por que muitos filhos têm dificuldades em servir a Deus, em obedecer a Deus e obedecer aos pais e mães? Porque eles olham para os seus pais e não veem em seus pais o quê? Diga comigo, um bom exemplo. O meu pai vive a me cobrar isto, mas ele não faz metade do que ele me cobra. Isso é muito feio, né? Isso vai estragar a fé dos seus filhos. Amém? Então, olha, Efésios 6, 1. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém, amados? Qual o conselho que eu tenho a dar a você nessa noite? Primeiro, crie dentro do seu lar um ambiente de fé. Amém? Diga assim, eu preciso criar dentro da minha casa um ambiente de fé. Porque a fé, ela é tão poderosa que ela vai te levar a crer mais na palavra de Deus e a vencer com mais facilidade as dificuldades que se levantarem na sua família. Amém? Como é que você vai fazer isso? Colocando a palavra de Deus em primeiro lugar, na sua vida, no trato seu com a tua esposa, no seu trato com o seu marido, no seu trato com os seus filhos. Amém? Isso vai agradar a Deus, e aquilo que de repente pode estar parecendo assim, não ter mais solução, você vai ver que a solução ela não está longe de você, ela está bem perto, de repente está dependendo realmente somente de um pouquinho mais de esforço da tua parte. Amém? Não querer que as coisas venham prontas para você, né? E com aquela rapidez que você gostaria, mas se expor à palavra de Deus e deixar a palavra de Deus te ajudar. Amém, queridos? Você não vai gastar com psicólogo, psicanalista e por aí vai. A palavra de Deus vai te colocar no caminho certo. Amém, amados? Digam graças a Deus. Aleluia. Eu quero chamar a minha esposa aqui à frente. Ela vai dar uma breve saudação para a igreja. Amém? E 5 minutos para ela aqui, só para ela. Aleluia. Amém. Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Desculpa eu estar assim andando devagar, aos pouquinhos, né? Mas esse é um tempo em que meu esposo, ele tem demonstrado um amor tão grande. Eu posso até dizer que
Da forma que ele tem me tratado, é como se ele tivesse todos os dias morrendo por mim. Morrendo mesmo. Esse negócio do marido cuidar da sua esposa, ponto. Como Cristo morreu pela sua igreja, assim também deve ser o amor do marido para com a sua esposa, a ponto de morrer por ela. Então ele tem se desdobrado muito para trabalhar, ser pastor, ministrar a palavra e ser marido. E muitas vezes ele chega em casa, ele faz a comida, passa o dia trabalhando e tem que fazer comida. Agora, já pelas 2 semanas, eu já venho fazendo alguma coisa, já vou lavando um copo, já estou juntando o lixo para ele só jogar fora, sabe? Às vezes eu já ponho uma roupa na máquina, mas eu cheguei num ponto da minha saúde que eu não podia fazer nada. Até para sentar, para deitar, ele tinha que me ajudar. Para colocar uma roupa, para tirar. O meu sapato ele ainda amarra, ainda abotoa. Porque quando veio a menopausa, eu não me importei com a menopausa, não fiz o climatério. A gente sempre pregou muito, fez muito a obra de Deus. Eu só me importei em fazer a obra. E trabalhei, fiz. Construímos igreja com as nossas próprias mãos, amarrando ferragem, abrindo buracos, fazendo sapata, construindo igreja, amarrando ferragem, serrando e batendo concreto e puxando. Quando era nova, fazer isso tudo. Construímos com as nossas mãos a igreja. Construímos. E eu não me importei, achei que eu ia ter saúde para toda a vida, que eu era de ferro. Só que quando chegou a idade, veio a menopausa, eu também não me importei. Fui cabeçuda, não me importei. E aí, quando os problemas de saúde vieram, eu pensei que eu ia morrer. Parecia que eu não ia resistir. Então eu virei para a parede, fiz como aquele profeta. E eu disse, Espírito Santo, me ajude a cuidar da minha saúde. Foi quando eu comecei a ter perspectiva de vida, de saúde. E ali eu comecei a ouvir o Espírito Santo. E ele logo começou a me dar coordenadas. Começou a me dar a direção do que fazer. E eu comecei a obedecer e a fazer tudo conforme o Espírito me dizia. E aí realmente eu fui recuperando, mas foi um problema tão sério nos ossos, que até as minhas unhas, hoje não, minhas unhas são fortes, meu cabelo chegou a encher, mas eu quase fiquei careca, emagreci, fiquei com 54 quilos, sabe? Foi muito sério, minha saúde chegou num estado muito sério, e o meu marido nessa hora fez a diferença. Mostrou realmente o que é ser um marido, sabe? Um homem mesmo de Deus, segundo o coração de Deus. Mas, irmãos, nós só vamos conseguir ser aquilo que nós temos que ser quando realmente pegarmos a palavra de Deus e a termos como o nosso manual de vida. A palavra. Nós já estamos no Evangelho. Eu vim para Jesus 10 anos antes dele. Me converti em 75. Me batizei bem no dia 15 de novembro de 75. Eu era bem menina. Já vai para seus 40, passou de 40 anos no Evangelho. E ele veio depois, sabe? E esse tempo todo, na caminhada com Jesus, no Evangelho, na palavra, nós temos nos conscientizado cada vez mais que é a palavra, só a palavra para nos endireitar. Aleluia. Só a palavra para nos transformar. Só a palavra para nos pôr no prumo mesmo. Nos alinharmos com ela. Não foi à toa que Deus, quando chamou o seu povo, o povo de Israel, e disse para eles colocarem a palavra nos umbrais da porta, pendurar no pescoço, para que eles tivessem o cuidado de fazer conforme tudo estava escrito lá. Quando Josué se viu no momento difícil, já vou concluir. Quando Josué estava sucedendo a Moisés,
ele ia cuidar de uma nação. E você sabe que cuidar de 2 ou 3 pessoas não é fácil, dá trabalho. Quanto mais cuidar de uma nação de mais de 3 milhões de pessoas, e só homens, 3 milhões, imagina as mulheres, as crianças, os jovens. E o Josué ficou todo apavorado. Ele estava todo amedrontado, estava desesperado. E agora o que eu vou fazer? Então Deus disse para ele, Josué capítulo 1, Josué, o meu servo Moisés agora é morto. Mas eu te digo, não tenha medo. Não te apavores. Não te espantes. Se você fizer tão somente conforme está escrito na minha palavra, então você mesmo fará prosperar o teu caminho. Porque o nosso sucesso está na palavra. Amém. Se nós fizermos tudo conforme está na palavra de Deus. Mas o problema é que a gente quer ler a Bíblia de galope, como dizia minha sogra. Quer correr lendo a palavra, não vai tirar tempo para meditar. Quer ler correndo, deixa o último tempo, a última hora, quando já está com sono, quando já está cansado, quando sempre tem que fazer alguma coisa, é que vai ler a Bíblia. E aí não percebe as coisas mais preciosas e valorosas. Não percebe, não enxerga. Aí, irmão, quando Deus diz na sua palavra, o meu povo perece porque falta o conhecimento, não é porque Deus não está dando, não é porque Deus não fala, porque Deus tem mesmo falado, e muito mais hoje, como Deus tem falado, de todas as maneiras, lá no Facebook, lá no Instagram, né, sabe, Deus está falando de todas as maneiras, mas quantos não estão nem importando em ouvir Deus falar? Então o povo está perecendo, a família está perecendo, os lares estão perecendo, os filhos estão perecendo, os casamentos estão perecendo, porque o povo não está se importando mais com o que Deus está falando. Porque Deus está falando. E se o povo está perecendo, é porque está faltando o conhecimento, o entendimento. Mas não é porque Deus não está dando, Deus tem dado. Hoje mesmo você recebeu aqui um manual. Você recebeu várias receitas. E é bem simples. O pastor nunca poderia chegar aqui e trazer uma palavra que vocês nunca ouviram. Nada que a gente não saiba. Tudo nós já sabemos. O problema é que não está fazendo, não está praticando. E a Bíblia não é só para saber, ela também é para fazer. Principalmente para fazer. Amém. Para praticar. Quando vocês aprenderem o gosto de se alimentar da palavra, vocês não vão mais conseguir viver sem essa palavra. E vocês vão começar a colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Vocês vão amar essa palavra, vão se apaixonar por essa palavra e vão praticar essa palavra. O culto na igreja será diferente, terá tudo mais razão, será tudo mais precioso, mais gostoso. Vocês vão ver tudo funcionar dentro da igreja. O louvor vai funcionar, os grupos de mulheres, as crianças, os jovens, tudo vai funcionar quando começarem a honrar a palavra. Amém. Deus vai honrar tanto a palavra dele na sua vida, que tudo vai ficar tudo tão simples, tudo vai ficar tudo tão prático, tudo vai ficar fácil. Você não vai precisar fazer sacrifício, se esforçar, fazer sacrifício de tolo. Basta que você ponha a palavra em primeiro lugar, desde que você se alinhe à palavra, honre a palavra de Deus, e ela vai te colocar lá aonde você tem que estar. Amém?